Oi, pessoal, boa tarde. Já vamos começar nossa mentoria. Vamos esperar o nosso público, né? O pessoal vai entrando. Já foi divulgado aí na nossa plataforma. Então, a gente tem aqui a Viviane, a Raquel do CIE. Oi, Viviane, tudo bem? Você está com o microfone? Não estou te ouvindo. A gente faz aqui, é bem livre, tá? A gente não usa nenhum PowerPoint, nada, é bem para deixar o pessoal tirar. Tá um pouquinho robô. Tá. Combinado, então, Maria Alice. Tá? Então, assim, eles vão perguntando, né, quais são as dúvidas que eles possuem, e daí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? É bem legal, porque Tá, tá escutando? Agora tá Oi, ótimo. Maria Alice, escuta? Ah, tá ótimo. Tá bom. Então, a gente tem duas opções. A gente pode gravar aqui algumas dicas para eles, tá? E depois as pessoas entram na plataforma e assistem, ou eles entram na sala e tiram as dúvidas aqui com a gente, tá bom? Então, é uma sessão de mentoria aberta ao público. Então, as pessoas que visitam a feira, né? Eu coloquei nesse horário porque, para quem estuda e trabalha de manhã, esse horário da tarde. Tem pessoas que trabalham na parte da tarde, enfim. Então, estão entrando aqui os nossos participantes. Daqui a pouco a gente vai ver quem quem veio para a mentoria e quem é mentor, né? Aí eu vou pedir para que vocês se apresentem daqui a pouco, né? Vamos dar mais um minutinho aí, Tá 14:01. Aí vocês podem se apresentar como mentoras, pode falar do programa de estágio da empresa de vocês, como é que ele acontece, né? Quais são as soft skills que são importantes, hard skills também. Podem falar das etapas, podem falar do período que vai estar aberto o processo, para quem vai estar aberto, o perfil que vocês estão procurando. A Raquel é mais amplo, né? Porque a Raquel é integradora, né, Raquel? Exatamente. Aí nós temos vários parceiros aí para falar, mas a gente pode falar sim sobre, né, como fazer o cadastro no portal do CIE, Legal. tudo isso a gente pode conversar. Tá bom, joia. Então, aqui, gente, a gente não se preocupa muito com quantidade de pessoas, não, tá? Porque a nossa apresentação, a nossa mentoria fica gravada. Então, às vezes, eles perguntam alguma coisa, falam, assiste a sessão de mentoria 1, porque ele tinha aquelas dicas, assiste a sessão de mentoria 2. Então, como fica gravado, a gente sobe para o nosso canal do YouTube da feira. Então, é legal que o participante que não conseguiu entrar nesse horário vai poder acessar mais tarde, né? Nós teremos 6 sessões de mentoria durante os 3 dias de feira. Então, esse agora a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o processo seletivo, sobre essa jornada aí, que é participar do processo, né? Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Eu vou pedir só um favor, se a gente estiver aqui com os mentores, que são pessoas que trabalham nas empresas, né? E que são nossos patrocinadores, que vieram aqui para estar conosco, que se apresentem. Então, eu já tenho a Raquel, a Viviane, que é da PIG, a Raquel é do CIE. Então, deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Então, os outros são mentis, né? Oi, que a gente chama. Boa tarde. Aqui é Caroline, também da Michelin, tá? Do recrutamento Michelin. Joia, Caroline, que bom, que ótimo. Bom, a gente sabe que nem todos os participantes conseguem abrir o vídeo, tá? Então, assim, quanto maior a interação, melhor. Mas a gente aqui na escola, a gente tem uma política de não pedir para ninguém abrir o vídeo, né? Então, eu vou fazer uma identificação para aqueles que só estão ouvindo e não estão conseguindo nos ver, mas entrou na nossa plataforma. Eu sou a Maria Alice Ferrúcio, né, da Rocha, estou na diretoria de carreiras e oportunidades. Eu sou uma mulher com a pele, né, branca, a cor branca, o meu cabelo é louro. Está louro, tá, gente? Foi moreno um dia. É louro, tá? Eu uso óculos. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito divertida, assim. Eu digo assim, empolgante, né? Eu sou uma pessoa que se empolga fácil com tudo. Estou muito empolgada, muito feliz de estar aqui na nossa feira, tá? Eu sou uma mulher de meia idade, tenho cerca de 58 anos e trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alguém quer se apresentar? Raquel, eu posso Vivian? começar. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim? Tá.
Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Viviane Rua, eu sou gerente sênior aqui da P&G de Seropédica. Eu trabalho com a parte das embalagens, das fórmulas, de todos os produtos que a gente chama da categoria de hair care. Estou na companhia há 24 anos e eu comecei minha carreira aqui como técnica em química, e tive todo o desenvolvimento até a área gerencial. Então, esse bate-papo é legal, que eu acho que dá para a gente compartilhar aí algumas experiências, algumas dicas e trocar umas figurinhas também. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu adoro, meus hobbies são viajar, ir à praia, contato com a natureza. Eu, no dia a dia do trabalho, eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto de desenvolver meu time, eu acho que isso é uma das partes mais bacana assim da gestão, né? O legado que a gente deixa de como a gente desenvolve as pessoas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Viviane. Quem mais, Nada. Raquel? Eu vou pegar o gancho, pegar um pouquinho da fala da Maria Alice e da Viviane. Eu sou Raquel Pereira, eu faço parte da equipe de acompanhamento de estágio do CIE Rio. Para quem não conhece, o CIE é o Centro de Integração Empresa e Escola. A gente está aí há 59 anos com o objetivo de inserir o mercado de trabalho através do programa de estágio, também através do programa Jovem Aprendiz. Mas além, né, dessa inserção como agente de integração, o CIE busca também qualificar os seus estagiários. Então, o setor que eu faço parte é um setor de desenvolvimento, onde a gente, em parceria com as empresas, com o RH das empresas, a gente visa desenvolver as soft skills nos estagiários. Então, hoje o meu trabalho é basicamente, né, trabalhar dentro das empresas parceiras do CIE, atuando no desenvolvimento dessas principais competências que hoje o mercado de trabalho busca em qualquer profissional. Falando um pouco de mim, né, eu sou uma mulher preta de 41 anos, mãe de uma menina de 7 anos, sou uma pessoa, assim como a Maria Alice, intensa, eu gosto de me definir assim, sou bem alegre também, gosto de praia, de viajar, e amo trabalhar com pessoas. Na verdade, antes de saber o que eu queria fazer da minha vida, eu sabia que qualquer coisa tinha que me levar, né, a realmente atuar com pessoas. Então, esse é o meu propósito de vida. E é isso. Acho que a gente tem bastante assunto para hoje, não é, Maria Alice? Muito bom, muito bom. Estamos aqui com o Fábio e a Caroline, né? Então, Caroline... Sim, bom, prazer estar aqui também hoje, dividindo um pouquinho da tarde com vocês, tá? Como vocês já sabem, né? Meu nome é Caroline, eu sou aqui da Michelin, trabalho como especialista em recrutamento e seleção, né? Sênior, aqui no corporativo, e sou apaixonada pela parte de comportamento humano, tá? É uma das minhas paixões, assim também como questões de idiomas também, é algo que eu gosto de me aventurar às vezes e gosto muito de aprender. Tá, então é isso. E sou psicóloga, né? Eu acho que tem aí também a ver com a minha paixão, né? A minha formação. E vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco com vocês hoje. Muito bom. Agora o Fábio, para a gente começar. Vamos lá, Fábio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio. Hoje eu estou como gerente de manutenção na fábrica da Michelin, aqui no Rio de Janeiro. Fábrica de pneu de ônibus e caminhão. É um prazer estar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouco da experiência dentro do mercado de trabalho. É um prazer. Sou casado, pai do Fábio Filho, que também é integrante aí dessa instituição da UFRJ, hoje está fazendo engenharia nuclear. Então é um prazer estar com vocês aí. Que maravilha! Olha, tem nosso aluno, muito bom. Deixa eu ver aqui, a Flávia Couto acabou de entrar. Ela está entrando aqui, ainda está com o microfone e a câmera fechada. Tudo bom, Olá. Flávia? Como é que você está? Aqui a gente Tudo tem bem? mais mentores do que mentis, mas tudo bem, eles vão entrando, a palestra está gravada. A mentoria, né? Está Legal. gravada. Muito bom. Então, eu sou a Flávia Couto, eu estou na Michelin há 4 anos, atuo com recrutamento e seleção do site industrial, tá? Então, hoje na Michelin nós temos categorias, né, dividido por categoria, mensalista e horista. A Carol, acho que já se apresentou, ela faz o recrutamento aí da categoria mensalista e eu faço o da categoria horista, né? Cuido também dos jovens aprendizes do site industrial de Campo Grande e estagiários, tá? Então, toda a parte de horista, manutenção, pessoal da produção,
sou eu que cuido do recrutamento, tá? Muito bom, muito bom. Estou feliz aqui de estar com vocês, né? Eu queria bater um papo um pouco, fazer algumas questões, né, para a gente instigar aqui o nosso público, né? A gente tem o escritório de carreira da Escola Politécnica, já atendemos mais de 461 pessoas, né? Tanto alunos como ex-alunos. Então, eu não sei se alguém aqui presente, as outras pessoas que estão aqui presentes, querem tirar alguma dúvida, ou a gente já vai para o direcionamento. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, tá? Vocês fiquem à vontade de abrir o microfone. Vinícius, de onde você é? Bruna, Diogo, Fábio. Deixa eu ver se alguém toma coragem aqui de abrir o microfone. Se quiserem escrever as perguntas no chat, pode escrever, tá? Silêncio, então vou começar. Então, pessoal, deixa eu falar algumas coisas que são muito importantes, e eu estou aqui com os mentores das empresas para eles confirmarem, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e tudo mais. Então, é lógico que a gente sabe que hoje em dia, nesse mundo que a gente está vivendo tão globalizado, a importância de uma segunda língua, né? Da gente dominar uma segunda língua. Na maioria das empresas, eles exigem muito, né, o inglês. Eu queria perguntar para vocês se é realmente importante, né, os nossos alunos estarem já com um nível avançado, ou se vocês possuem vagas para pessoas que tenham, então, um nível do inglês não tão avançado assim, se vocês aceitam um nível intermediário, como é que é esse processo seletivo? Alguém quer responder? Na P&G, na Eu Michelin? posso responder, Maria Alice. Tá. Falando um pouquinho da P&G, né, no processo seletivo para gerencial, a gente faz parte da entrevista em inglês, então a gente aceita com nível intermediário, avançado seria ideal, porque por ser uma empresa americana, a gente lida muito com a matriz que fica nos Estados Unidos e as outras fábricas também em outros países. Então, o inglês é fundamental para o nível gerencial. Para o nível técnico é desejável, mas é uma coisa que não precisa ser fluente, se você tiver... Claro que a língua eu vejo muito assim, você tem que praticar. Às vezes a pessoa fez todo o curso, mas se não tem o dia a dia, acaba perdendo a prática. E aqui usa muito, então acaba tendo a prática aqui na própria empresa. Então isso acaba se desenvolvendo também. Então, hoje, o nosso dia a dia, a gente fala muito com outras fábricas do mundo, espalhadas no mundo, e a nossa matriz, que fica nos Estados Unidos. Por exemplo, a minha área é uma área que usa bastante. Então, sim, é importante que tenha, isso abre portas aí, mas não precisa ser avançado, que aqui dentro as pessoas vão se desenvolvendo com relação a isso. Legal, porque é uma dúvida, né, dos nossos alunos que procuram estágio. Então, quando a gente já coloca lá no boletim de oportunidade, que agora vai ser o Polivagas, né? Então, quando a gente escreve lá no boletim de oportunidade em inglês avançado, eles pedem mentoria, né? Ai, professora, a vaga é um amor, a vaga é maravilhosa, tem a minha cara essa vaga, só não tenho inglês avançado. O que eu faço? Me inscrevo ou eu saio? Aí eu falo assim, não, se inscreve por quê? Chegar na entrevista, ela vai dizer, se ela achar que seu inglês não está tão avançado assim, né? Ela vai te dar um feedback em relação a isso. Então, às vezes, eu incentivo, tá, gente? Só para vocês saberem das empresas que eu digo para os nossos alunos que eles são muito críticos, né? Na performance deles, eu falo, não, vai lá, tenta. Na pior das hipóteses, foi uma oportunidade, foi uma experiência, né? E um comentário... Sim, desculpa, pode falar, Maria Alice. Não, eu ia perguntar para você como é lá na sua. Sim, não, e aí você falou algo, né, essa coisa de tentar, e eu percebo algo muito assim no processo seletivo, nos processos seletivos em geral, né, às vezes tem aquele profissional, porque muitas vezes a gente não pede perfeição, por mais que o profissional vá utilizar o inglês ali no dia a dia, em reuniões, enfim, a gente não pede uma perfeição, a gente sabe muitas vezes que a gente não está lidando ali com nativos, né, então eu percebo, até pela minha experiência também em recrutamento e seleção, que a atitude do profissional, do estagiário, enfim, da pessoa que está ali passando pela avaliação, conta muito, porque eu já vi pessoas que aparentemente, visivelmente, tinham um bom nível de inglês, mas o nervosismo contava tão assim negativamente para eles que eles não conseguiam ali expressar, né, o conhecimento que tinham, e já outras pessoas que por aí dava para perceber que não tinha, até falando, né, assumidamente, que não tinham estudado tanto, mas se viravam muito mais, porque tinha mais desenvoltura, encarava mais a situação sem tanta cobrança,
sem tanta autoexigência, né? Então, eu acho assim, é fazer o seu melhor, ser honesto, né? Bom, meu nível é esse, eu vou tentar, vou encarar essa situação, porque sempre tem espaço para o desenvolvimento, e bom, e quando não tem, a gente também deixa isso muito claro. Mas eu acho que o importante também aí na avaliação é a atitude, é realmente encarar o desafio, passar por aquele momento de desconforto e tentar encontrar o conforto dentro do possível, né? Porque a gente sabe que é um momento que gera nervosismo. Eu achei muito legal o que você falou, Caroline, porque assim, ser uma pessoa autêntica, né? Eu acho que essa autenticidade, né? Eu estou aqui concorrendo à vaga, eu faço um julgamento do meu inglês, por exemplo, como intermediário, mas a vaga é tão à minha cara que eu resolvi participar. Então, seja franco, né? Se apresente para o entrevistador, ele não vai te comer pela tela, né? E Então, aquela assim, questão também que você falou, Maria, eu acho que também, né, no meu ponto de vista, cada processo que você participa, você está, assim, adquirindo uma experiência, né? Então, às vezes, pode ser o primeiro processo que você participa, onde tem uma entrevista com inglês e você não se sinta, assim, tão bem, né, ainda tímido, um pouco acanhado para participar, mas à medida que você vai participando, você acaba se desenvolvendo mais. Então, por mais que você tem um feedback negativo daquele processo, com certeza ele serviu para você como uma experiência, para que você se preparasse para um próximo, né? Que aí você já vai ter uma noção, quando você for para um próximo, você já tem uma noção do que é perguntado, né? Como que você vai saber, o que você vai responder, e aí já consegue até mesmo fazer um roteirinho ali para a sua entrevista. Então, eu acho super válido. Então, assim, não fique com medo, não vou participar porque está exigindo um nível de inglês no qual eu acho que eu não estou. Participa e veja, às vezes o nível que você está já é suficiente, né? E aí você vai desenvolvendo. legal, legal. Eu tive uma experiência jovem ainda, né? Quando eu estava no início da minha carreira na Halliburton, né? Então, gente, tem empresas, como a Viviane falou, não tem jeito. Você entra ali na portaria, ele já começa no inglês com você. Você sobe no elevador, está todo mundo falando inglês. Né? Você vai para a reunião, está todo mundo falando inglês. Vai estar todo mundo, que é todo mundo brasileiro, mas a língua que está sendo falada, porque tem uma única pessoa ali que é de fora e a língua da empresa está definida, é o inglês. Né? A Halliburton é assim, eu trabalhei com eles, então a reunião foi toda em inglês, as apresentações foram todas em inglês, e não tem jeito, né? Mas aí, lógico, você dá uma arranhadinha aqui, uma arranhadinha ali no inglês, claro que eu não acertei tudo, mas foi legal. Então, não tenham medo, tá? Fica aqui, ó, palavras aqui dos nossos mentores, não tenham medo de participar desse processo seletivo. Agora, se o seu inglês ainda é muito, muito, muito básico, aí a gente indica, né, pessoal, treinamento, né, que ele vai fazer um curso, tem oportunidades de curso aí, se quem quiser procurar aí o nosso assistente virtual, a gente pode dar umas dicas de cursos gratuitos que existem e que o governo oferece, e você se candidata, né, e até mesmo tem instituições que oferecem esses cursos, né, como sendo dentro das plataformas de organizações não governamentais para ajudar, etc. Tá? Bom, vamos para uma próxima questão? Na verdade, eu só queria complementar a Maria Alice, né? Falar um pouquinho até da experiência do CIEE. Hoje nós temos vários parceiros que exigem, sim, para algumas vagas é necessário, é um pré-requisito o inglês, mesmo sendo uma vaga de estágio, e é o que vocês trouxeram, às vezes uma empresa multinacional, né, onde a matriz fica, né, nos Estados Unidos, é algo que não tem, é inevitável, é o uso da língua inglesa. Agora, temos também outras oportunidades onde o inglês não é um pré-requisito, mas independente disso, a gente acredita que hoje no mercado de trabalho, principalmente pelo que a gente percebe aí, quem é da área de recursos humanos, que é uma exigência, né? Muitas empresas hoje exigem um segundo idioma, porque realmente é um diferencial. É isso aí. Muito bom. Será que algum dos nossos mentis, nossos participantes querem colocar alguma questão? Como é que já se sentiu num processo seletivo? Se isso foi uma dificuldade? Se alguém quiser se manifestar, pode abrir o microfone, tá? Liberado aí para vocês a qualquer momento. Tem também aqui embaixo, na nossa sala do Zoom, reações. É só vocês clicarem na setinha ao lado, tá? E aí vocês podem levantar a mãozinha para poder pedir a palavra. Quando vocês pedirem a palavra, vocês vão aparecer por primeiros aqui, a gente vai logo chamar vocês, tá bom? Acho que outras coisas que são interessantes a gente falar de um processo seletivo, né? Porque eu acho que
é bom a gente explicar um pouco o que é o processo. O processo tem 2 etapas. A primeira etapa é o recrutamento. Então, o recrutamento vai até a gente chegar à seleção dos currículos ou dos cadastros, como a gente fala. Tem empresas que ainda pedem que você envie por e-mail o currículo. Ok, isso é um modo de operacionalizar, né, que a empresa escolheu. Mas outras pedem para você fazer um cadastro. E aquele cadastro está na plataforma da empresa ou da integradora. No caso, por exemplo, o CIE pode ter um cadastro para ser feito e você fica ali com um mini currículo, né? E quando aparecerem as oportunidades, é fácil da gente selecionar. Estou certa, Raquel? Exatamente, é assim que funciona. Hoje, além do cadastro no CIE, a gente também tem uma outra plataforma que a gente está utilizando, que é o One, né? Que é uma plataforma também de processo seletivo, que é bem interessante, justamente até vem ao encontro do que a gente está conversando aqui. Nessa plataforma, o estudante ele tem como até mesmo fazer um teste de inglês e saber o nível do inglês dele. Ele tem um retorno em relação a isso. Então, é excelente, né? Se ele está na dúvida, ele faz o teste nessa plataforma e ele tem como descobrir se o inglês dele está no nível intermediário, avançado. Muito legal. Eu vou saber disso, Raquel. Depois coloca para a gente aí no chat o endereço. Coloca o QR Code também para eles acessarem, pode deixar. Beleza, show. Quem quiser colocar aí o endereço das suas plataformas, podem colocar, e eu já vou avisando para vocês visitarem os sites das empresas, para vocês conhecerem as oportunidades e as vagas que estão lá no stand, tá? Então, basta vocês acessarem pela entrada da plataforma, né? Vocês estão aqui nessa sala do Zoom, mas a entrada está aberta lá, você continua lá na nossa feira. Então, você volta para a feira depois, e aí você acessa a área das empresas. Na área das empresas tem lá os estandes, vocês vão visitando os estandes e falando diretamente com o pessoal que está lá para atender vocês, tá? No plantão deles. Deixa eu pegar aqui uma outra colocação, né? Quando a gente faz o cadastro nas empresas, é uma dica importante, tá? Vamos supor, eu estou aqui hoje, né, dia 27/6, eu tenho X competências. Já fiz um curso, já tirei um certificado, já consegui fazer, inclusive, a pós-graduação, enfim, não importa. Esse é meu nível hoje, 6 meses aqui. Daqui a mais 6 meses, o que vai acontecer? Eu tenho outro perfil. Eu posso ter acabado um curso, ter feito uma certificação, ter assistido mais não sei quantas palestras. Eu já estou no outro nível. Então, às vezes, gente, é um erro muito comum. Você se cadastrou numa plataforma, a gente já não tem tanta inteligência artificial para te monitorar pelo mundo e atualizar o seu cadastro. Lembrem-se, às vezes você está com um cadastro antigo numa plataforma e você não está sendo mais filtrado porque você não completou o seu cadastro da maneira como a gente espera. Por exemplo, a gente tem um perfil desejado para aquela vaga. Você estaria sendo filtrado para aquele perfil desejado se você tivesse mais 2 coisinhas básicas, tipo um Power BI, né? Um domínio de uma outra ferramenta de tecnologia, enfim, se tivesse mais uma coisinha, você estaria sendo filtrado. E aí, infelizmente, você não passou novamente no mesmo processo seletivo, você sonhava em estar naquela empresa maravilhosa, tipo na P&G, só como exemplo, tá? Né? Mas você não passou por quê? Porque você não atualizou o seu cadastro. Então, gente, isso é muito importante, tá? É simples, mas é muito importante. Viviane, isso já aconteceu com vocês? De vocês não conseguirem um perfil porque o cadastro ou o currículo enviado é antigo? Já. Contatos, né? Às vezes a pessoa muda de celular e não atualiza o cadastro. Então, isso é uma das coisas que eu estava até falando com o RH quase agora. Sempre mantenha seus contatos atualizados, e-mails, telefones, que às vezes também já aconteceu de a gente não fechar a vaga naquele momento, mas guardar o currículo da pessoa, o perfil, para uma vaga no futuro. Aqui a gente abre muita vaga. Então, isso é uma dica que eu sempre falo, assim, mantenha sempre seus dados, contatos atualizados, que numa futura oportunidade a gente já volta lá naquela vaga. Exatamente. E, gente, outra coisa que eu acho que é legal, né, Viviane, que às vezes a gente quer uma vaga remota, né, e a pessoa não colocou como disponibilidade de trabalhar ou presencial ou remoto. Então, a gente, hoje em dia, depois desse mundo, né, de pandemia que a gente viveu aí nos últimos anos, às vezes a gente não está colocando a disponibilidade de trabalho presencial ou remoto ou híbrido. Dá uma olhadinha, faz o cadastro com cuidado, pessoal,
porque assim, é a partir do cadastro que a gente vai enxergar vocês. E aí a gente vai fazer os filtros, seja por faculdade que você estuda, pelo curso especificamente, seja pelo nível do inglês, das ferramentas que você domina, do teu perfil comportamental. Mas agora eu vou passar a palavra para o Fábio, que eu acho que ele tem algumas coisas para complementar para a gente. Sim, vocês estão falando de cadastro, eu não sou especialista da área, vocês dão aula desse negócio aí. Eu posso falar um pouco da minha experiência, que é você sempre tentar captar da vaga o perfil desejado. Por exemplo, vou falar de mim, eu trabalho na área de manutenção há 23 anos. Porém, pode ter uma vaga de manutenção que exige um perfil mais de planejamento, da parte background da manutenção. Eu possuo. Porém, se eu não me atentar a isso, eu vou destacar a minha habilidade toda de ferramentas, de shop floor, de trabalhar no chão de fábrica, e pode ser que o recrutador não perceba a minha habilidade de planejamento. Então, é importante para o candidato que está fazendo esse cadastro também, se for uma vaga específica, tentar buscar o que o recrutador está querendo dos seus candidatos. Se de fato ele expor isso de uma maneira mais visual, né, no seu cadastro. É um pouco da minha experiência contribuindo aí com vocês. Legal, Fábio. E assim, chamando a atenção e lembrando vocês, tá, gente? A gente pode fazer um recrutamento chamado recrutamento externo, que a gente vai ao mercado e está procurando uma pessoa muito específica para aquela vaga. Então, a empresa está em procura. Às vezes, a empresa não está com esse olhar tão específico num perfil, ele está mais abrangente, que é uma empresa que está em oferta de vagas. Então, a exigência é um pouco menor. E até foi falado que a própria empresa pode estar capacitando, dando, né, treinamento, etc. Então, existem essas duas formas que a gente fala que é importante. O momento que a empresa está vivendo. Ela quer completar o quadro de pessoal dela com pessoas muito específicas. Então, o recrutamento vai olhar, né, tipo, com lupa mesmo. Ou, de certa forma, está mais aberto, ok? Outra coisa que eu queria falar de recrutamento, para a gente iniciar o processo de seleção, né, a etapa da seleção, é que o recrutamento ele pode ser interno ou externo. Às vezes, você está numa empresa e está insatisfeito, está desmotivado e tudo mais. E por que você está desmotivado? Ah, porque não era essa área que eu queria ficar. Eu já fiz outros cursos, eu queria fazer uma transição, aí você fica desmotivado com a empresa e não se candidata ao recrutamento interno. Então, fica de olho, porque muitas organizações, muitas instituições oferecem o recrutamento interno, que é a possibilidade de você mudar de área dentro da sua própria empresa. Para a gente é muito custoso, né, fazer todo um processo externo, ao invés da gente pegar uma pessoa que já está lá dentro, que a gente conhece, que a gente já formou, a gente já investiu na capacitação dela, né? Acho que a Raquel e a Vivian se coçaram para falar, né? Raquel, o que você quer falar, contar para a gente? Eu quero voltar um pouquinho nessa parte do recrutamento, que eu acho muito importante, né? Tudo que vocês trouxeram aqui, porque é o que a gente fala no CIE, só vai dar match se o seu cadastro estiver completo. Senão, não tem como. Às vezes, o estudante, ele até faz o cadastro, mas ele não completa. Então, ele não faz os testes, ele não coloca um vídeo apresentação, fica com aquela preguicinha na hora e, às vezes, acaba perdendo uma oportunidade. Por quê? Porque quando a empresa parceira ela abre uma vaga com a gente, ou até mesmo qualquer outra empresa, ela já tem um perfil pré-estabelecido. Então, ela vai selecionar de acordo com o quê? Com o nosso banco de dados. Já aconteceu, por exemplo, do estudante ele não ser chamado para nenhuma vaga, e quando a gente foi olhar o cadastro dele, ele colocou lá que ele só buscava oportunidade a 5 quilômetros de distância da casa dele. Realmente fica difícil, né? Então, assim, a possibilidade, o campo dele vai ficar muito mais restrito. Então, ficar atento a esses pequenos detalhes na hora de preencher o cadastro é fundamental. No CIE, por exemplo, no cadastro CIE One, se ele não colocar a data de nascimento dele completa, às vezes dá problema na triagem. São detalhes da própria TI. Então, assim, é necessário que vocês completem, que vocês realizem os testes. Às vezes a plataforma tem alguns testes, exige que você faça uma redação, que você deixe, né, o seu cadastro o mais completo possível, para quando a oportunidade surgir, você conseguir dar o famoso match, que é o que a gente fala. Era isso que eu queria dizer. Acho que Viviane, né, também quer falar. Muito bom. Fala, Viviane.
Não, só falando um pouquinho disso que você estava comentando, das áreas, é muito legal você colocar no seu cadastro a sua área de interesse, mas uma coisa que é muito comum na P&G, você pode entrar para uma determinada área, mas aqui você tem muita oportunidade de mudar. Então, se você entra aqui, começa a fazer estágio, vamos supor, na área de produção, mas você vê, poxa, não era bem isso, eu queria mudar para a área de qualidade, para a área de recursos humanos, você tem essa oportunidade hoje dentro da organização, isso é muito comum na P&G. Eu mesmo, eu sou química, eu comecei no laboratório, mas já passei na engenharia, voltei para a qualidade, para a área de laboratório, e também agora estou nessa área de desenvolvimento, né, que é embalagens, formulações. Então, isso te abre um leque de oportunidade muito grande. Boa. Né? Às vezes você não está gostando daquilo ali, seu perfil é outro. E uma coisa também de cadastro muito legal, que eu sempre faço essa pergunta na entrevista, a gente está numa localização, a gente está em Seropédica, então é distante, é difícil o acesso, então sempre a gente procura saber, você tem certeza como é que você vai chegar aqui, não tem muita opção de transporte público, então eu sempre procuro deixar se tem alguma restrição de horário, porque estuda, ou alguma restrição de locomoção também, não, o local é muito distante. Então é sempre deixar claro até para a gente ver se o que a gente tem a oferecer é o que vocês realmente estão buscando. É o tal match, né? Agora o match de localização. Geolocalização. Bom, eu costumo até brincar, né? A minha experiência inicial tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Eu acho que a Viviane trouxe, me lembrou muito uma fase da minha carreira. Eu comecei como estagiária na área de recrutamento e seleção, e minha formação, na época, eu fazia psicologia. E eu acho que também a possibilidade de você mudar de área vem muito com o networking. E o networking a gente sempre acha que assim, né, ficar mandando currículo, ficar, né, no LinkedIn ali pedindo vaga, mas eu sempre falo que a melhor maneira de você fazer networking é quando você ajuda alguém. E essa empresa que eu trabalhei, minha primeira experiência na área de recrutamento e seleção, né? Um belo dia eu vi uma pessoa totalmente perdida naquelas máquinas de café que ficam nos corredores, sabe? E ela estava super nervosa e eu falei assim, você quer ajuda? Ela falou assim, eu tenho um treinamento agora e eu preciso tirar um café aqui. Eu falei, não, você pode ir para a sua sala que eu levo para você esse café. Eu fui lá, consegui pedir alguém um auxílio, alguém conseguiu resolver o problema da máquina, que não estava saindo café, levei o café até a sala. Nisso ela ia ministrar um treinamento, a formação dela era em psicologia. Eu falei assim, nossa, que legal. Eu trabalho na área de recrutamento e seleção, na época eu falei o nome da minha coordenadora, e falei assim, eu tenho muito interesse em conhecer a área de treinamento. Aí ela falou assim, nossa, que legal. E aí nós conversamos uns 5 minutos. Eu falei que estava me formando em psicologia. Passaram-se alguns meses, a minha coordenadora da época me chamou e falou assim, Raquel, a gerente da área de treinamento quer fazer uma entrevista com você, porque ela disse que bateu um papo com você e você manifestou interesse na área de treinamento. E ela gostou muito do seu perfil. Ô, Raquel, a gente chama do pitch do elevador. Esse é o pitch do cafezinho. Exatamente, é o vendeu no cafezinho. Foi esse, e essa foi a minha oportunidade de ingressar na área. E aí eu fui lá, fiz a entrevista com ela, trabalhamos juntas, foi minha primeira experiência na área de treinamento, ainda como estagiária, e às vezes a gente fica ali, né, procurando, encontrando, e a oportunidade está ali do nosso lado. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o estudante hoje, o estagiário, ou o profissional, ele tem que estar atento, ele tem que aproveitar as oportunidades, ele tem que saber falar, ele tem que saber se vender, né? Ele tem que saber o que ele quer na sua carreira, na sua vida profissional, para quando a oportunidade surgir, né, dar esse match aí. Muito bom. Eu estou com Caroline aqui e Flávia na fila para falar, gente. As mãozinhas vão levantando, né? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Caroline, você está na fila na frente, vai. Depois a Flávia. Sim, vamos lá. Não, só destacar que aqui na Michelin, realmente, a gente vê no dia a dia mesmo, é fato, essa mobilidade interna, né? A gente prioriza muito a questão de competências, muitas vezes a parte técnica é possível ser desenvolvida, e eu que venho de mercado, assim, eu vejo aqui na Michelin o diferencial justamente esse, que as pessoas, tanto estagiários quanto profissionais também, eles têm essa possibilidade de iniciar numa área e não necessariamente ficar engessado naquilo ou preso, dependendo da sua formação acadêmica. Se for uma posição que não exige uma questão ali de um registro, um CR, né, um cadastro, enfim, regional em algo de assinatura, né, como profissional, ele pode sim fazer esses movimentos na carreira, que enriquece muito e permite você ter diferentes experiências sem precisar sair da companhia.
né, e tendo ali boas oportunidades. Outro ponto também é que hoje em dia, né, nós tivemos já um projeto que agora já era piloto e agora já está valendo, já tem um tempo, que os estagiários eles podem concorrer também a oportunidades internas aqui na Michelin, junto com os nossos funcionários, né, e eles podem sim ter protagonismo já começando na carreira deles, de se candidatar a algumas posições, e a gente vê o tempo inteiro acontecendo de um estagiário sendo efetivado em alguma posição inicial na companhia. Era esse ponto que eu queria trazer. Muito bom, Caroline. Eu já vi isso, porque eu estou com um que foi, acabou de ser admitido por vocês, ele ainda está fazendo a disciplina lá no último período. Aí ele, professora, que bom. Agora eu estou um que está na P&G e outro que está na Michelin. Professora, eu estou fazendo a sua matéria, eu posso ficar online? Eu falei, como assim, menino? A aula é presencial. Ele, ai, professora, dá um jeito, porque eu não posso perder essa oportunidade. Muito bom. Flávia, você agora. Então, só reforçando mesmo o que a Carol falou, tá? Aqui na Michelin a gente preza muito a questão do protagonismo, tá? Eu iniciei aqui, eu vim de mercado também, já tinha trabalhado em outras empresas, grandes empresas, e vim de mercado. Aqui na Michelin eu iniciei atuando em folha de pagamento, então eu fiquei 3 anos como analista de folha de pagamento, e sempre tive interesse em migrar para a área de recrutamento e seleção, né, fazer essa transição. E conversando com uma pessoa que atuava na época no posto onde eu estou hoje, conversando com ela que eu tinha interesse, e pedi para quando tivesse um processo seletivo de uma turma de jovem aprendiz, perguntei se eu podia participar, para ver como que ela fazia o processo. Aí ela gostou, eu participei junto com ela, e depois surgiu uma oportunidade que essa pessoa foi ocupar um outro posto, né. E aí, quando o posto dela ficou vago, o gestor ia abrir um recrutamento externo para preencher essa vaga, seria um recrutamento externo. Aí ela, conversando com ele, falou assim: "Não, vamos abrir interno". Aí ele falou: "Não, mas eu não vejo ninguém aqui que possa assumir essa posição". Aí ela: "Tem sim, tem pessoas interessadas". Por exemplo, a Flávia Couto, que é de folha de pagamento, ela tem interesse em preencher uma vaga de recrutamento, ser recrutadora do site. Ele: "Sério?". Ela: "Sério". Aí abriu o processo interno, eu participei, participaram outras pessoas também, e recebemos diversas candidaturas, né, porque ele nem sabia que receberia tantas candidaturas, e eu hoje assumi um posto no qual eu participei ali para ajudar e demonstrei o interesse, né. Eu acho que tudo é questão também de você demonstrar o interesse, né, e você ser visto, né. As pessoas veem que você tem interesse, você ter as competências, claro, e as habilidades, né, solicitadas para você assumir aquela posição e participar, não ter medo, né, Muito de bom. participar. Eu gostei, adorei essa sua colocação, porque a gente marca, né, algumas pessoas, a gente não imagina que às vezes uma conversinha, uma coisa leve, que você está, seja num cafezinho, num encontro, né, ali no corredor da empresa, você mostrou o teu interesse, né, de, sei lá, migrar para outras áreas. A gente falou um pouquinho agora de recrutamento interno, né, então, às vezes a gente está fazendo estágio em algum lugar, está insatisfeito, então, ao invés de você gastar energia para procurar outro estágio ou outro emprego, passa no RH, conversa com alguém lá do RH, talvez tenha uma vaguinha que você não está enxergando, o RH não te viu também, então é importante esse momento, tá? E agora, eu vou fazer uma pergunta eu morro de vergonha de fazer essa pergunta, gente, porque eu acho assim que tem tanta não regra para isso, né? Mas é uma pergunta que os meus alunos fazem demais no escritório de carreira. Gente, quantas páginas de currículo, pelo amor de Deus, eles ficam, professora, me disseram que uma página só, aí outro vem, professora, me disseram que 2 páginas. Bom, eu não posso pôr currículo, porque meu currículo é muito grande, eu tenho que botar um resumê, né? Aquela coisa mínima, só o nome da empresa que eu trabalhei, porque eu já tenho 58 anos. Então, vocês que são bem jovens ainda, pelo menos a grande maioria, né, do nosso público aqui, que está procurando uma vaga, às vezes você não tem nenhuma página, você tem poucas coisas para colocar, mas você pode apresentar no seu currículo, né?
a sua experiência que você teve na sua universidade. Então, de repente, você fez curso, você participou de equipe de competição, você participou de atividades complementares. Aqui na universidade a gente chama de atividades complementares especiais, né? Você assistiu palestras, você fez um monte de coisa. Você foi monitor, você fez iniciação científica, né? Você foi de empresa júnior. Então, você tem muita experiência. Você não fez estágio em lugar nenhum. Você tem muita experiência de ter vivido, às vezes até, uma posição de liderança nessas atividades que são atividades estudantis, né? Você foi, sei lá, gestor da área de marketing na empresa júnior. Olha que legal. Você tem muito a contribuir para a área de marketing da empresa do que você fez. A Viviane falando, eu fiz, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso, Tem gente né? chegando aqui. Vamos falar sobre isso, vamos falar quantas páginas a gente... Olha, eu sei que não estamos colocando regra aqui, mas o que vocês acham? Até 2 páginas, né, para um iniciante, para ele colocar essas experiências. Vale a pena colocar essas experiências todas que a gente tem? E aí, Caroline, conta para a gente como é na Michelin. Então, eu diria que é como você falou, não tem uma regra, mas eu me faria a pergunta, né, como estagiário, como candidata, assim, do outro lado, eu talvez me perguntaria, o que eu estou colocando aqui no meu currículo realmente soma? Vai fazer a diferença? Eu estou sendo assertiva com essa informação? Porque não é somente para encher, né, e sentir que tem não sei, 2 páginas ali completas, e não é sobre isso, né, eu acho que é o quanto aquela informação realmente vai agregar, vai somar, vai mostrar um pouco do meu perfil, da minha personalidade, do que eu gosto, para onde eu quero também direcionar a minha carreira. Eu acho assim que a chave é fazer essa pergunta, né? Eu estou sendo assertivo, assertiva, vai realmente somar, vai poder me direcionar melhor ali para o meu objetivo, né? Para onde eu quero chegar. Mas eu também acho que seria coerente dizer, né? Que quando a pessoa ainda não tem tanta experiência, sim, pode ser suficiente, sim, 1 página, 2 páginas, mas eu acho que a chave mesmo de tudo é se perguntar, é se questionar e fazer essa autocrítica, né, do seu próprio currículo. E por que não também pedir ajuda a uma outra pessoa, porque às vezes sobre nós, né, às vezes é mais difícil a gente ser tão objetivo ou fazer esse filtro. E às vezes uma outra pessoa pode ter um olhar também de te ajudar, te dar uma opinião, mas essa é a minha opinião, assim, sobre esse tema. Muito legal. É uma pergunta que eles fazem, gente, é muito objetiva, né? E a gente está aqui na Escola Politécnica, é uma escola de engenharia. Então, eles são muito objetivos. Aí eu assim, professora, 1 página, 2. Eu falei, ó, pode deixar, eu vou levar essa pergunta para os nossos mentores, para os nossos apoiadores, patrocinadores, vamos ver o que eles vão falar, né? Eu, particularmente, digo para eles que devem colocar, sim, as experiências acadêmicas, porque se você não tem estágio nenhum, as suas experiências acadêmicas podem falar muito de você, né? E aqui a gente tem tantas equipes de competição, tantas atividades, né, que vocês assistiram lá que eu apresentei para vocês. Então, meu conselho sempre para eles é isso. Aí eles falam: passei de 1 página para eles ficam felizes quando passam de 1 página. Viviane, você quer contribuir com alguma coisa aí na PG? Como é que é essa história? Não, eu acho que Até quantas páginas? Eu acho que você tem que ver exatamente o que a vaga procura, né? E ser bem objetivo, né? Ser bem estratégico, colocar aquilo que a empresa está procurando. Mas eu acho que também tem que ter as suas qualificações, suas formações, seus estudos, né? Mas eu acho que no máximo 2 páginas, senão também fica cansativo para quem lê, né? Aí acaba perdendo o foco. Então, acho que tem que ser bem estratégico na vaga que você está aplicando, né? Legal. Eu acho que é bem isso que a Carol falou. Então, ser mais objetivo, mais estratégico de entender o que a empresa procura para aquela vaga. Legal, legal. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês, porque às vezes a gente tem, os nossos alunos ainda estão fazendo o curso, né? Ainda estão acabando aqui a faculdade. E muitos deles, às vezes, ficam sem aquele tempo que a gente fala, né, de fazer estágio. Então, eles optam por híbrido, até porque no híbrido daria, então, para eles irem um dia aí, outro dia. Vocês são flexíveis com os horários para os estágios, ou tem que ser assim, tipo, a hora corrida, 6 horas corridas ou 4 horas corridas? Dá para a gente ficar, né? Hoje eu trabalho de manhã, amanhã eu trabalho de tarde. Como é que é esse esquema na empresa de vocês? Aqui na P&G, Maria Alice, tem essa flexibilidade. Inclusive, eu tenho um estagiário que trabalha na minha área,
toda segunda ele não vem. Então, ele compensa, porque ele tem aula o dia todo. Então, ele compensa nos outros dias. Então, eu acho que é uma flexibilidade. Quanto mais... Eu acho que depois de tudo que a gente passou na pandemia, as empresas ficaram muito mais flexíveis, mais abertas com essa questão de trabalhar de casa, de ter essa flexibilidade de horário. E até porque a prioridade dele tem que ser o estudo, porque ele precisa se formar também, né? Então, o estágio aqui não deveria atrapalhar a carreira, a formação dele, o estudo dele na faculdade. Então, isso que a gente preza aqui. Mas a gente procura tentar adequar o horário dele, da grade, aqui na empresa. Salva de palmas. Pelo menos a gente tenta aqui. Muito bom, mas isso é negociação, né, gente? É uma competência que a gente tem que desenvolver, né? Tem que chegar ali e negociar, né? Eles ficam tanto medo de perder o estágio, né? Passaram no processo seletivo, vou perder o meu estágio. E esquece que uma competência muito importante é de negociar. Então, aprenda a negociar que você, né, vai conseguir alcançar ali as possibilidades. Bom, eu estou... E se já tiver essa informação na entrevista, já deixa claro, eu vou ter aula tais dias, em tais horários, que aí já é uma coisa que a empresa já sabia desde o início, né? Legal, dá para fazer essa negociação. Inclusive, aqui no CIEE, muitas empresas, elas optam por esse horário flexível e a gente coloca no termo de compromisso de estágio, que é o contrato, que é como se fosse uma forma de amarrar aqueles horários. Então, ele sabe que na segunda-feira ele vai fazer determinado horário, na terça outro, até mesmo porque muitas universidades acabam exigindo, né, que seja discriminado no termo de compromisso de estágio a carga horária que ele irá cumprir por dia. Então, isso é bem interessante, até mesmo para evitar, né, ruídos aí nessa comunicação e ficar dentro do contrato. Muito bom. Eu ainda estou no recrutamento, tá, gente? Estou falando de currículo, estou falando do processo, né? Até a gente ainda vai entrar na seleção, né? Então, a gente tem aí alguns minutos para a gente entrar um pouquinho, lembrando que nós teremos mais 5 mentorias. Então, não acaba aqui, né? A gente vai discutir mais coisas, né, importantes no processo, e, inclusive, vamos falar também sobre como a gente pode estar no LinkedIn, fazendo um currículo mais bacana e a gente conseguir ser encontrado ali pelos robozinhos, como a gente chama, né? Então, porque a gente contrata, né? No LinkedIn, gente, só para vocês saberem rapidamente, é uma plataforma de trabalho, né? Lá é para você se mostrar enquanto profissional. É diferente de uma rede social, tipo o Instagram, né? Ou, sei lá, Twitter, seja lá o que for. Ela é uma rede profissional. Então, quando os recrutadores vão no LinkedIn, e a gente tem o LinkedIn da escola, que é o nosso LinkedIn do escritório de carreira. Então, as empresas estão postando as vagas lá. E os recrutadores também estão pedindo para entrar no nosso LinkedIn. A gente dá acesso para todos vocês. E aí, os recrutadores colocam lá um robozinho para te achar. A pergunta ainda é de recrutamento. Vocês usam o LinkedIn para recrutar? Todos os dias, sim. Realmente é nosso dia a dia aqui, né? Na Michelin, a gente utiliza assim como ferramenta, uma das principais ferramentas também para recrutamento, né? No geral, eu estou dizendo. Mas é super importante, eu acho que tem um pouco a ver também com essa lógica do currículo, né? Buscar as palavras-chave que tem a ver ali com a sua área também, ou com o seu interesse, e completar o seu perfil o máximo possível, né? Nos detalhes. Legal, Caroline. E aí você contrata, né, a ferramenta no LinkedIn para ele achar o perfil que você quer, não é isso? Você quer falar mais um pouquinho para dar mais dica para eles, assim, essas palavras-chave que você colocou, né? Porque às vezes aquela palavra-chave não te pertence, né? A pessoa não tem aquela competência, então não adianta marcar uma palavra-chave e depois, lá na seleção, quando a gente for checar se você tem realmente aquela competência, não tem. Não passa na entrevista, não passa na dinâmica de grupo, não passa nas provas de conhecimentos gerais, não passa nas provas de conhecimento específico. Então, não adianta mentir no LinkedIn, né, gente? Pelo amor de Deus. Caroline, quantas palavras-chave você contrata lá no programa de recrutamento? 5? 6? Não, então, a gente costuma, assim, mapear algumas palavras, vai depender muito também da posição, né? Vai variar bastante. Mas eu diria, assim,
que seria importante, né, você manter as palavras que estão ali relacionadas à sua área, ou à área de atuação, área de interesse, enfim, mas tem sim essa questão até do algoritmo, né, ele já vai te mostrando ali os perfis que estão mais adequados ao que você busca, né, as palavras-chave ali. Mas geralmente são como 3, 4, né, a gente costuma selecionar para fazer essa busca. Legal, então se você não tiver essas palavras, você não cai nem na rede, né? Acontece isso, exato. Às vezes eles falam para mim assim, nossa, professora, eu lutei tanto para ter o CR mais alto da universidade, não sei o quê, na faculdade, mas eu não estou passando no processo seletivo. Aí eu falo, está com um problema no currículo, no cadastro, no LinkedIn, vamos lá para ver isso aqui. Aí quando a gente melhora o LinkedIn, melhora o currículo, né? E melhora o cadastro, né? Nossa, ele arruma um estágio como se fosse assim, tipo, uma mágica. Porque a gente estava falando ali do profissional, do estagiário, enfim, do candidato que se estende demais, né? Que a possibilidade de se estender demais. E também tem esse outro problema, que é o outro extremo, né? Que é também ser muito objetivo. E aí não explica, não coloca, não escreve muito. Então, isso também pode ser um problema, né? Que é isso que você está trazendo, com certeza. É importante o equilíbrio ali. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês de LinkedIn, depois a gente vai ter uma sessão sobre isso, mas aproveitando aqui os nossos participantes, é importante pedir indicação? Vocês olham as indicações do LinkedIn? Quem indicou quem? Tipo, a Alice é uma pessoa comunicativa. Isso é relevante para vocês no LinkedIn? Bom, a gente não utiliza como referência, tá? Realmente aqui na Michelin nós não temos o processo de tomada de referências, até mesmo para garantir um processo justo, a gente acredita nisso, que pode ser muito arbitrária essa questão lá da indicação, tem a ver com outras questões que não somente a competência do profissional. Então, o que a gente costuma fazer é realmente entrevistas por competências e verificar isso durante a entrevista, né, durante o contato com o candidato ou candidata. Então, não é algo que a gente costuma levar como um indicador de, bom, essa pessoa é assim ou não. A gente não costuma considerar muito esse ponto. Legal, gostei de ouvir isso, porque às vezes a gente escuta o pessoal que é especialista em LinkedIn falando, olha, você tem que ter X pessoas dizendo que você é um bom profissional. Aí eu fico assim, calma, essas pessoas podem ter sido aliciadas para falar bem para você, de você, né? Bom, gente, vamos tocar aqui mais um pontinho, a gente tem 9 minutos, porque depois eu estou vou participar de outra palestra, né, de empresas, então eu não posso ficar aqui com vocês mais tempo, mas alguém gostaria de falar de algum ponto relevante ainda sobre recrutamento que eu tenho esquecido de tocar? Falei de cadastro, falei de currículo, falei um pouco do processo do LinkedIn, das palavras-chave. Maria Alice, Flávia, só também para falar, a gente falou um pouquinho de cadastro, né? Falamos do LinkedIn, mas uma outra plataforma que ainda é muito utilizada é o vagas.com, tá? Por exemplo, eu utilizo bastante o vagas.com para fazer triagem de currículos, dependendo da área de atuação, tá? Desse profissional. Então, eu também utilizo, além do LinkedIn, que é o processo que a Carol já toca, eu utilizo vagas. Então, também é importante que as pessoas façam o cadastro e mantenham esse cadastro atualizado, tá? Boa, Flávia. Acho Agora você vai ter o Polivagas, né? Vai ser mais fácil ainda, porque você filtra ali. Filtra engenheiro, vai aparecer lá o engenheiro dos seus sonhos lá para você, né? Bom, deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém no chat escrevendo alguma coisa. Alguma dica para as etapas técnicas que podem ter um processo seletivo? É a pergunta da nossa participante Bruna Nogueira. Alguma dica para as etapas técnicas? Bom, Bruna, a gente não chegou a entrar literalmente no processo de seleção, né? Então, depois que o seu currículo fez match com o perfil da vaga, a gente começa um processo de seleção. Então, se a gente está olhando um processo de seleção, a gente vai do mais coletivo para o mais individual. O que significa isso? Eu vou aplicar determinadas provas, etapas desse processo, onde eu tenho muita gente. Então, por exemplo, a coisa mais coletiva seria a gente mandar um link para a pessoa responder uma prova de conhecimentos gerais, tá? Então, ela colocaria ali, né? Então, é uma etapa que é uma de conhecimentos gerais, não é técnica especificamente, mas é para ver ali a tua capacidade, né, de estar bem atualizado com determinados assuntos,
Podem ser assuntos mais relacionados ao setor daquela empresa, pode ser assuntos mais genéricos. Depois a gente pode passar, numa segunda etapa, para uma prova de conhecimentos específicos. E essa prova de conhecimento específico tem muito a ver com a sua vaga. Então, vamos supor que eu esteja na engenharia de produção para um aluno que quer ir para a engenharia financeira, a parte de engenharia econômica, né? E a prova vai ser de matemática financeira. Então, aí é uma prova específica, tá? Porque ele vai trabalhar no mercado financeiro. Às vezes exige até dos profissionais, não do estagiário, mas dos futuros, né, que serão profissionais, os trainees, já existe até certificação, que é aquela certificação mais básica para ir para o mercado financeiro. Então, é importante você relacionar qual é a área que você está indo e quais seriam as provas técnicas que a empresa estaria fazendo com você. Às vezes é prova do uso de uma ferramenta. Vão fazer uma simulação do uso, por exemplo, de uma ferramenta de computação, que você disse que tem aquele conhecimento, então a empresa pode aplicar em uma provinha para avaliar o seu nível nessa ferramenta, tá? Se é avançado, se é intermediário. No que diz respeito a inglês, a gente já falou aqui, né? Então, até a Raquel indicou, botou aí o QR Code para vocês no chat, se vocês quiserem testar o nível de inglês de vocês aproveitarem aí a oportunidade, né, que a Raquel está aí divulgando para a gente. O que mais que a gente tem de outras provas técnicas, né? Quando a gente está no nível bem operacional, né, sei lá, numa fábrica, no chão de fábrica, pode ter, para alguns casos, né, a habilidade que vai ser testada no uso de uma determinada ferramenta, mas aí fica mais para as áreas técnicas, né, Fábio? Se estiver na área de manutenção e você quiser saber se ele sabe usar um torno mecânico, alguma coisa, sei lá, acho que poderia ter uma simulação, mas isso aí é o finalzinho já do processo. É isso. Quando a gente tem a necessidade de testar o conhecimento de um profissional, de uma forma prática, é considerado isso também. É legal quando você fala sobre a avaliação técnica, muita gente fica muito temerosa por essa etapa. E aí eu posso dar uma dica que pelo menos aqui na Michelin, a gente vai no básico. Você está falando do mercado financeiro, de uma pessoa que está fazendo economia, por exemplo. Acho que ela tem que se atentar, pelo menos o básico é que a empresa vai, porque pensar, vou entrar para uma vaga de estágio. Então, nós também não temos a pretensão de um estagiário ser um especialista. Então, ir bem tranquilo, com a base bem feita e se estabelecer nisso, se apoiar nisso. Você tem uma base do curso que você faz muito bem consolidada. Joia, Fábio, eu gostei da sua fala, porque, assim, é um medinho, né, que a gente tem, mas a empresa sabe que você é estagiário, ela sabe que você é trainee, então ninguém vai exigir uma competência de uma pessoa mais sênior, uma pessoa mais eu diria, com mais tempo de experiência, né? Isso é importante também para a gente falar. Eu ia pedir para os mentores que estão aqui presentes, faltam ainda 3 minutos para a gente fechar, se vocês podem colocar o nome de vocês e a empresa para a gente deixar gravado aqui a participação de vocês. Caroline, Viviane, Fábio, Flávia, Raquel, do CIE. Bom, Bruna, te atendeu essa resposta? Não sei se sim ou não. Bruna, sim, perfeito. Então, Bruna, é importante dar uma olhadinha quais são os requisitos técnicos que eles estão pedindo, que a gente chama de hard skills, tá? Do inglês seria as competências técnicas, né? Quando a gente fala soft skills, são as competências de relacionamento. Então, dá uma olhadinha, porque nas competências de relacionamento, não foi a sua pergunta, né? Seria mais nas dinâmicas de grupo. Então, lá na dinâmica de grupo, às vezes uma dinâmica online ou uma dinâmica presencial, o que a gente vai querer é ver, por exemplo, sua capacidade de liderança, sua capacidade de comunicação, né? Então, você fica atenta, porque a dinâmica já é por essa, né? Vai nessa linha aí dessas competências de relacionamento. E, por último, pessoal, que eu acho que é também importante a gente falar, olha o site da empresa, né? Antes de se candidatar à vaga, por favor, porque ali já tem muita dica, né? A empresa fala quem somos, os nossos valores, né? Onde estamos, quais são os nossos produtos. Então, quando você vai para uma entrevista, não é uma entrevista técnica, mas é uma entrevista, como falou bem a Raquel, de match, né? Então, eu vou lá para ver se você cabe na vaga. Gente, se você está distante dos valores da empresa, né? Muito distante, a empresa não vai te contratar, porque não é só a questão técnica, é a questão comportamental, tá? Então, assim, dá uma olhadinha nisso e ficaram aqui as nossas dicas. Vou usar meu último minuto como agradecimento, né, aos nossos mentores.
Muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês, né? Eu amei estar com vocês e já atentem que a gente tem mais mentorias, vocês podem participar de todas as mentorias. Então, a gente vai ter uma na parte da tarde, no finalzinho da tarde, amanhã mais 2, depois no último dia mais 2, tá bom? Obrigada, uma salva de palmas para vocês. Valeu, pessoal. O Vinícius está dando aí, ó. Muito obrigada, gente. Adorei a mentoria. Obrigada, pessoal. Obrigada, é um Valeu, prazer. gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.